Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Esdras 5 marca um momento de renovação e coragem na reconstrução do templo, após um período de paralisação causado pela oposição. Seus versículos mostram como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para motivar o povo e restaurar seu ânimo, resultando na retomada imediata das obras. É um relato que destaca a força da orientação divina, a importância da liderança espiritual e a determinação em cumprir aquilo que Deus havia ordenado, mesmo diante de novas investigações e questionamentos das autoridades persas. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Esdras 5 do livro de Esdras da Bíblia. A carta de Tatenai a Dário. Uma hora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? 4 E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? 5 Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. 6 Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. 7 O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. 8 Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. 9 Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? 10 Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. 11 Esta é a resposta que nos deram. 12 Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. 13 Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. 14 Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador. 15 E lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. 16 Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. 17 Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Análise textual. Uma explicação clara, completa e organizada de Esdras 5, o capítulo da carta de Tatenai ao rei Dário sobre a reconstrução do templo. Esdras 5.
Explicação do significado contexto geral. Depois do exílio babilônico, os judeus haviam voltado para Jerusalém para reconstruir o templo. No entanto, a obra enfrentou oposição política e foi interrompida. Em Esdras 5, Deus reativa a reconstrução por meio dos profetas Ageu e Zacarias, e isso gera uma investigação oficial do governo persa. Primeiro, Deus envia os profetas para encorajar o povo. Versículos 1-2. Ageu e Zacarias, dois profetas importantes, trazem mensagens de Deus incentivando o povo a voltar ao trabalho na reconstrução do templo, que estava parado há cerca de 15 anos. Seta preta para a direita significado. Quando Deus quer realizar algo, ele levanta líderes e profetas para despertar o povo. A obra só avança porque Deus fala e move os corações. Zorobabel, governador, e Jesuá, sumo sacerdote, retomam a obra com coragem. Segundo, a chegada da fiscalização. Tatenai questiona a obra, versículos 3-4. Tatenai, governador persa da região, vê a reconstrução e imediatamente questiona: quem autorizou esta obra? Quem são os responsáveis? Isso era um procedimento administrativo normal do Império Persa. Obras grandes precisavam ter autorização imperial. Seta preta para a direita significado. Obras de Deus frequentemente despertam questionamentos, oposição ou investigação. Não é sempre perseguição, às vezes é apenas sistema, mas ainda gera tensão. Terceiro, Deus protege a obra e impede que ela seja interrompida. Versículo 5. Mesmo diante da investigação, o texto diz: os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus. Por isso, o trabalho não foi impedido enquanto aguardavam resposta do rei. Seta preta para a direita significado. Quando Deus vela por uma obra, nenhum governante, decreto, ameaça ou oposição consegue pará-la. A proteção de Deus prevalece acima de qualquer autoridade humana. Quarto, Tatenai escreve uma carta formal ao rei Dário, versículos 6-17. A carta de Tatenai é reproduzida na íntegra. Nela ele, primeiro, relata exatamente o que viu. O templo está sendo reconstruído com diligência e rapidez. A obra é séria, grande e bem organizada. Segundo, relata as perguntas feitas aos judeus. Quem autorizou a obra? Quem são os líderes? Terceiro, relata a resposta dos judeus, versículos 11-16. Eles explicam: 1. Somos servos do Deus do céu e da terra. 2. O templo era antigo, construído por Salomão. 3. Foi destruído por Nabucodonosor por causa dos pecados do povo. 4. Ciro, rei da Pérsia, em seu primeiro ano, ordenou que o templo fosse reconstruído. 5. Ciro devolveu os utensílios do templo e nomeou Sesbazar para iniciar a obra. 6. Os alicerces já foram lançados desde então. 6. Pedido de verificação, versículo 17. Tatenai pede que Dário pesquise nos arquivos reais se Ciro realmente emitiu tal decreto. Seta preta para a direita significado. Tatenai não está tentando necessariamente impedir, ele está sendo burocraticamente correto. Deus usa até mesmo governantes estrangeiros para confirmar sua vontade. O significado espiritual e teológico do capítulo 1. Deus conduz a história por meio de reis e governos. Mesmo reis pagãos, como Ciro e Dário, estão sob a direção de Deus. Segundo, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. O interrogatório poderia ter paralisado a obra, mas não parou, porque Deus estava guiando tudo. Terceiro, a verdade sempre pode ser provada. Os judeus pedem simplesmente que o decreto seja verificado. Eles não mentiram, e a pesquisa histórica no capítulo 6 vai comprovar isso. Quarto, profetas reacendem obras que pareceram morrer. Mesmo após anos de abandono, a palavra de Deus através de Ageu e Zacarias reviveu o projeto. Quinto, Deus nos responsabiliza a retomar obras espirituais interrompidas. Há lições sobre restaurar o que foi perdido, obedecer ao que Deus mandou, perseverar diante da fiscalização ou oposição. Resumo final. Esdras 5 mostra Deus levantando profetas, o povo recomeçando a reconstrução, governantes investigando, Deus protegendo o processo.
Uma carta enviada ao rei Dário solicitando confirmação do decreto original. É um capítulo de coragem, obediência e proteção divina, onde Deus mantém sua obra viva mesmo no meio da burocracia e da oposição. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!